Nós estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícia. Recebo esta semana para os comentários e a opinião no quadro Ponto de Vista meu amigo jornalista Bruno Freitas, que estava trabalhando fora, retornou para agora trazer as informações, deixar a população itaunense por dentro daquilo que precisa de comentários, de opinião, até mesmo para formar a opinião do nosso telespectador e também do público itaunense. Bruno Freitas, seja muito bem-vindo. Nós vamos começar o quadro de hoje falando daquela ação que a Prefeitura Municipal fez em conjunto com a Polícia Militar, no qual gerou uma multa de R$30 mil para flagrante de descarte irregular de entulhos, ali próximo ao Parque do Sindimei, próximo ao Colégio Educare. Até que, enfim, alguém foi autuado por essa emporcalhada que se tornou Itaúna. Diversos bairros se tornaram locais de aterro irregular. E dessa vez, em uma ação integrada entre a Prefeitura e a Polícia Militar de Meio Ambiente, o indivíduo foi autuado em flagrante. Segundo o município, somadas todas as autuações, o valor aproximado da multa é de R$30 mil. Tomara que agora, com esse primeiro flagrante, com essas multas sendo aplicadas, outras pessoas que têm feito esse descarte irregular aí na cidade, a gente pode até citar, que a gente já mostrou aqui no quadro Ponto de Vista, no jornal também, é o descarte irregular ali no Recanto das Peixotas, lá no bairro São Bento também, o pessoal crie consciência. Todo dia tem denúncia. O fato do valor do descarte com caçamba estar lá nas alturas, não significa que você pode chegar na frente da casa dos outros e descartar lixo, descartar entulho. Isso é crime ambiental. E o cidadão que flagrar esse crime ambiental deve denunciar a ouvidoria pública e acionar o 190. Coloca na tela, Luciano, os números, para que os telespectadores da TV Cidade se orientem para onde ligar. Tem os números aí da ouvidoria pública. Itaúna precisa de uma política de resíduos sólidos. O município afirma que há 2 locais de descarte. Quem trabalha na área discorda, diz que não é bem assim. Portanto, é necessária uma campanha de conscientização, informação, regularização, para que essa situação de saúde pública não continue ocorrendo pela cidade. Vocês estão vendo na tela, fora o descarte irregular, tem aqueles engraçadinhos que colocam fogo. Já começou novamente, né, Bruno? Anteontem, ali na região do Recanto das Peixotas, do bairro Aeroporto, estava tomado pela fumaça. Tem que tacar multa. Não pode dar colher de chá, não. Se você comete um crime ambiental, você tem que responder por ele. Não é porque você está ali numa via, dando um exemplo hipotético, que a via está congestionada e que você vai entrar na contramão e é certo, não, é errado. Você descartar irregularmente, porque você tem dificuldade em descartar, é errado. O certo é a população fazer pressão no município, nos vereadores, na gerência de meio ambiente, para o poder público trabalhar, colocar a mão na massa e apresentar uma solução. O atual modelo não funciona. Já falamos várias vezes aqui no quadro que lá atrás, quando o SAI encerrou o aterro controlado do Parque Jardim, os caçambeiros firmaram um acordo com o Ministério Público para criarem uma associação, uma entidade, seja lá o que for, para centralizar a destinação desses resíduos. Isso não foi feito em conjunto. Um dos empreendedores assumiu essa tarefa, mas ele cobra um preço. O segmento diz que o preço é alto. O cidadão que contrata a caçamba, idem.
Não resolve. E aí? Quando que o poder público vai apresentar uma solução definitiva? Tem que multar, tem que conscientizar e tem que trabalhar. E agora outro assunto também, que é a regulamentação do serviço de aplicativo, né, dos carros por aplicativo aqui em Itaúna. A Câmara se reuniu com os motoristas. Quando isso ocorreu, já tem uma solução? Foi regulamentado? Há uma previsão, Bruno? Ainda sem previsão, a vereadora Márcia Cristina já havia elaborado uma proposta inicial. Porém, depois dessa reunião, está sendo construído um novo projeto de lei que considera a realidade de Itaúna, ouvindo naturalmente os motoristas de aplicativo, que inclusive, Fábio, eles pedem a valorização da categoria, dizendo que tem aplicativos aqui da cidade que geram emprego, que os carros de aplicativo estão disponíveis a preços mais acessíveis que os táxis, a qualquer hora do dia, diferente dos táxis. Como eu já disse, é uma nova realidade mundial. É tecnologia, é livre mercado. Mas se não há regulamentação, se não há uma orientação sobre como trabalharem, aparece um monte de motorista de fora, vindo rodar aqui em Itaúna, prejudica quem é da cidade, o nosso dinheiro vai para fora, o mercado fica prostituído, o preço vai lá para baixo e ninguém ganha, seja motorista de aplicativo, seja taxista e principalmente o usuário. Um outro ponto levantado pelos condutores de app é o valor baixo das corridas. E a necessidade dos itaunenses entenderem as dificuldades que eles enfrentam. Muitas vezes também com ruas esburacadas, ou até mesmo ruas sem calçamento. Então, esse projeto está sendo construído junto aos vereadores, a expectativa é que ele seja colocado em votação em breve, e esse serviço que está em discussão em Itaúna desde 2019, seja, enfim, regulamentado e que acabe com essa verdadeira casa da mãe Joana que a gente tem aqui em Itaúna hoje, com essa concorrência desenfreada que prejudica a todos. Agora nós vamos falar do serviço de atendimento ao consumidor, o conhecido SAC dos planos de saúde, que serão fiscalizados pelo PROCON. Por que vai ocorrer essa fiscalização, Bruno? É por causa daquela tentativa de contato que a gente sempre tenta e há uma demora numa resposta, até para a liberação de algum procedimento? É devido à existência de um decreto que regulamenta o padrão de atendimento. O PROCON Minas Gerais, que é um órgão do Ministério Público, oficiou a Agência Nacional de Saúde para fiscalizar a atuação dos SACs. A gente tem algumas informações, vamos colocar na tela. Entre os itens que vão passar por essa fiscalização estão a gratuidade do serviço, o acesso inicial sem a necessidade de fornecer dados do consumidor previamente, CPF, nome, endereço, a exigência do SAC repetir a demanda após o registro do primeiro atendimento e o processamento do pedido de cancelamento com efeito imediato. Ou seja, você entrou em contato com o SAC do plano de saúde que você quer cancelar, tem que cancelar naquela hora, sem enrolação, sem embromation. Né? O que o PROCON diz ainda? Que essa fiscalização não vai ocorrer só por telefone, como também pelo chatbox, o aplicativo de mensagem, e-mail e todos os outros meios disponibilizados para acesso do consumidor. É uma forma que o PROCON encontrou para acompanhar a qualidade da prestação de serviço do plano de saúde. O plano de saúde, inclusive, que é caríssimo. Se você comparar o preço do plano de saúde referência no mercado aqui em Itaúna, ele é muito mais caro que em Belo Horizonte. Se você avaliar na ponta do lápis,
para muitas pessoas, compensa mais você ter uma reserva financeira do que você ter que desembolsar 2, 3, 4 mil reais por mês só com o plano de saúde. O brasileiro não dá conta. O custo da saúde hoje é altíssimo, tanto a saúde privada quanto a saúde do SUS, e nós falamos isso várias vezes, trazendo as questões aqui do Hospital Manuel Gonçalves, dos postos de saúde. Então, no caso da iniciativa privada, essa fiscalização é a garantia da qualidade do que você está pagando, do que você tem direito. O trabalho do PROCON vem nesse sentido, nesse caminho, de resguardar tudo aquilo que o consumidor contratou e ele precisa ser atendido. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade em Notícia. Eu te aguardo na terça-feira para mais opinião e também os seus comentários aqui na TV Cidade. Como sempre, é uma satisfação encontrar com vocês aqui às terças e quintas. E mais uma vez me coloco à disposição da comunidade taunense para a gente trazer os temas aqui e discuti-los.